Pastor de 17 anos que tirou a vida de garoto de programa, disse em depoimento à polícia que tinha um fetiche e pediu para que a vítima usasse algemas, deixando-a vulnerável. Segundo a Polícia Civil, essa foi uma das informações reveladas durante o interrogatório do adolescente investigado pela morte de Washington Rodrigo, de 33 anos, encontrada em um hotel no bairro de Manaíra, em João Pessoa. De acordo com as investigações, o jovem afirmou que temia perder seu cargo na igreja caso o encontro viesse a público. Em depoimento, ele disse que mantinha a imagem de uma pessoa heterossexual e acreditava que a vítima poderia expor sua vida pessoal. Ainda segundo a polícia, o adolescente contou que simulou um fetiche e convenceu Washington a colocar as algemas, deixando-o sem condições de reagir. Na sequência, conforme o depoimento, o adolescente utilizou uma pistola de airsoft para intimidar a vítima e exigiu acesso ao celular, alegando que queria verificar se havia fotos ou mensagens que pudessem comprometer sua imagem. Em seguida, usando o cabo do secador de cabelo do hotel, ele estrangulou Washington. O suspeito afirmou que pretendia apenas deixá-lo desacordado para conseguir fugir, mas a vítima acabou morrendo. Após o crime, o adolescente ainda tentou deixar o local com o carro de Washington, mas não conseguiu ligar o veículo e fugiu a pé. Segundo a Polícia Civil, ele deixou o hotel com tranquilidade e continuou publicando normalmente nas redes sociais. Durante a perícia, os investigadores apreenderam uma luva cirúrgica, a pistola de airsoft e as algemas utilizadas na ação. O laudo do Instituto de Medicina Legal apontou que Washington morreu por asfixia e apresentava sinais de tortura. O caso segue sendo investigado pela Delegacia da Infância e Juventude, já que o suspeito é menor de idade. Olá, queridos. Vamos lá para mais um fato que está bastante comentado. Só antes de entrar no assunto em questão, eu quero falar para vocês sobre uma exortação de Paulo ao seu discípulo Timóteo sobre a questão de consagração de obreiros, ordenação, separação. 1 Timóteo 3,6 diz que o obreiro não seja neófito, para que não se ensoberbeça e não caia em laços do diabo ou condenação do diabo, ou condenação ao inferno, dependendo das traduções. Então a Bíblia é categórica sobre a questão de exercício ministerial por novatos, pessoas novas, de tenra idade, de baixa idade, que essas pessoas fatalmente elas são alvos da soberba, e a soberba levando à condenação ao inferno. Os irmãos, com certeza, muitos já tomaram partido desse acontecimento, desse pregador, né, que para ter 17 anos e já ser um fenômeno em termos de agendas, muito concorrido, para convites, exercício de convites, de pregação. Com certeza ele começou bem antes. E isso vai totalmente a contrapartida às orientações bíblicas. É claro que nós vamos ter exceções, e nós não podemos fazer das exceções a regra. Nós temos, por exemplo, Samuel, que era um jovem, e quando a Bíblia diz jovem, não vai dizer necessariamente que Samuel era uma criança. Jovem na Bíblia, 40 anos. Segundo estudos, constam que quando Abraão foi oferecer Isaque, Isaque era tido como jovem, numa geração que durava 100 e poucos anos. Enfim, já não era, claro, tanto como os mais antigos, como Noé, Matusalém, né, que viveu 900, 800 anos, mas vivia muito tempo. E, segundo estudos, possivelmente, Isaac teria em torno de 40 anos. Jovem na Bíblia é 30, 40. Então, segundo estudos bíblicos, quando Salomão escreveu Cantares, ele era jovem, 40 anos. Então, assim, na Bíblia, jovem no sentido
veterotestamentário, no Antigo Testamento, era nessa faixa de idade, né? 30, 40 era considerado jovem. Então, assim, essas exceções de citações de jovens, que a gente às vezes acha que é menino de 14, 15, 17, né? Às vezes não é. Às vezes é bem mais, né? Então Josué era jovem, tinha mais de 40. Estima-se que tinha entre 50 e 60 anos, mais ou menos. Mas vamos lá. Tá. A gente viu nesse caso aí, desse rapaz, algumas coisas que são muito interessantes de serem observadas. Primeiro, uma pessoa, eu vou ter que ter cuidado para fazer esse vídeo, porque o que aconteceu é de uma, sabe, malignidade tão grande e de uma mente doentia, de uma psicopatia tão elevada que contrasta ao extremo daquilo que a pessoa apresenta no altar. O que vai nos mostrar, de fato, que os altares viraram, na verdade, um palco de apresentações cênicas de pessoas que mostram uma coisa, mas na sua vida particular são totalmente opostas àquilo que elas demonstram no altar. Então o altar, que na verdade não é altar, é um palco, vamos ser bem sinceros, a gente tem essa mania de fazer da tribuna ali onde ficam sentados, né, os bambambam da igreja, né, como eu, sou pastor, fico sentado, né, é uma tentativa, digamos assim, arquitetônica do templo de selecionar uma casta superior aos demais. E na verdade aquilo é um palco, não é altar. Nós somos o templo do Espírito Santo e os artefatos do tabernáculo, do templo, eles estão representados dentro de nós, de forma que o altar é o nosso coração, que se incendeia de amor por Deus e que o fogo do Espírito Santo queima dentro do nosso coração, de forma que o altar está dentro de nós. Não é aquele palco de madeira, de concreto. Aquilo ali eu até entendo, sabe, como uma acepção de pessoas. Eu nunca gostei. Eu sou sincero com vocês, sabe? Eu nunca gostei. Mas as igrejas são assim, fizeram as igrejas dessa forma, e realmente, assim, se eu pudesse ser uma voz reacionária, vamos dizer assim, até no tocante a essa questão arquitetônica, eu mudaria isso tudo, porque isso não, sabe, realmente não tem amparo bíblico, não tem razão bíblica nenhuma de ser. Às vezes, não sempre, os que estão lá em cima são os piores. Essa é a verdade. Então, nós vemos o quê? Um jovem de 17 anos que é ovacionado em termos de agendas e convites, que vive uma vida dupla. Mas algumas indagações eu faço aqui a respeito disso. Será que alguém nunca viu nenhum sinal desses traços nesse jovem? É impossível. É impossível. Porque vamos lá, vamos falar abertamente, rasgado. Tem inclusive um inscrito pegou e falou para mim que eu estou revisitando alguns vídeos antigos meus, só que de forma mais rasgada. E eu vou, sabe, irmãos, eu vou falar aqui de coisas assim, ó, cabeludas, coisas muito fortes. Então, meu canal ele vai ficar voltado basicamente para público adulto. Cristãos adultos, maduros, para a gente confrontar determinados tipos de comportamentos e posicionamentos da igreja, do sistema religioso, para poder, digamos assim, fazer uso do pouco conhecimento que eu tenho para um antídoto, sabe, para quase que
é um inseticida dessas pragas que vivem entranhadas dentro da igreja. Eu estou preparando um conteúdo. Quando eu digo preparando, é aqui, ó. Eu coloco tudo na minha mente, organizo na minha mente, como se fossem gavetas, compartimentos, os temas. Eu não faço nenhum tipo de script. Muitos youtubers fazem scripts. Eu não faço. Eu tenho tudo na mente. Eu estou preparando um vídeo aqui, ó, para arrebentar com tudo sobre a questão da maçonaria dentro das igrejas evangélicas. Com fatos, provas, tudo. Mas eu vou chegar lá. O fato em questão aqui é o jovem. Será que nunca ninguém... Por que Deus não mostrou? Onde é que estão os profetas? Onde é que estão as irmãs do círculo de oração que oram? O povo do norte ora muito. Por que Deus não mostrou para ninguém? Por que Deus não revela para ninguém essas coisas? Por que Deus não mostra para ninguém essas coisas? Eu comentava há pouco tempo atrás para uma pessoa sobre uma ovelha que eu tinha, que ela sempre, sabe, alguma coisa assim, sabe, me incomodava nela, sabe? Ela veio de uma outra denominação, recebemos ali, esteve ali acho que 1 ano e pouco comigo, até então. E por fim eu descobri que ela cantava na igreja e ela era garota de programa. Algo me incomodava. E por fim, puxou daqui, puxou dali, comecei a pesquisar coisa e tal. Ela cantava na igreja e ela era garota de programa. E aquilo ali me inquietou. E como que um rapaz com esse quilate de psicopatia exerceu o ministério durante tanto tempo e ninguém nunca notou nada? Nada. Deus não revelou essa vida dupla para ninguém. Como pode isso? Aí o rapaz vai, pega um evento, vai ministrar um evento para jovens. Você imagina a legião que está nele. Ele vai ministrar sobre os jovens. Irmãos, escute só. Tudo aquilo que está nele e que ele transborda, que ele ministra sobre o altar, transfere-se para os outros jovens, principalmente os mais vulneráveis. Eu me lembro, dentro dessa mesmo espectro comportamental, você sabe, a história você sabe, você viu o vídeo, eu coloquei o vídeo no começo aí, é um comportamento, tá? Então, assim, você sabe que ele era, né, daquele lado lá. Tanto que ele contratou o rapaz aí, né, para fazer aquele serviço que você sabe qual é. Então, eu me lembro que eu fui uma vez num evento muito grande, numa igreja muito grande que eu congregava, num lugar do Brasil, não vou dizer onde é, que foi um cantor, e aquele cantor, ele tinha um jeito, assim, sabe, muito, muito, muito feminino. E ele se explicava muito, sabe, usando aqueles, muitos me julgam, muitos não sei o quê, se explicava demais, sabe, dizendo que já tinha sido muito julgado, que já tinha sido muito apedrejado, aquelas coisas assim, sabe, se explicando muito, com certeza por causa do comportamento esse. E, irmãos, eu vi isso, ninguém me contou, eu estava lá. Ele começou a cantar um louvor e ele tinha uma voz assim, sabe, mas era uma voz assim muito afinada. E quando ele começou a cantar aquele louvor, desceu na igreja um espírito, escute o que eu vou dizer para vocês, uma ação depressiva
sobre os jovens, que muitos começaram a chorar, mas chorar copiosamente, mas não era da presença de Deus. Eu estava lá. Eu vi isso com meus olhos. Milhares de jovens, a igreja cabe 3, 4 mil pessoas. E ele começou a cantar, aquilo ali parecia como se enfeitiçasse os jovens. E eles começaram a chorar copiosamente, mas era um choro assim, porque quando vem uma unção de quebrantamento sobre a igreja, isso se tratando-se de igreja pentecostal, as pessoas falam em língua estranha, é um mover que gera um quebrantamento às vezes, mas com alegria da presença de Deus, a gente chora na presença de Deus. Mas um choro não de melancolia, depressivo. E quando ele começou a cantar, que ele fez ali uma entonação de voz, assim, sabe, esticou muito a voz, assim, sabe, fez, cantando assim, daqui a pouco começou, sabe, aquele monte de jovem assim a chorar. E chorava, 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 chorava. E curiosamente, o líder geral de jovens naquela época também era desse jeito. Tinha esse jeito assim, sabe? Que você sabe o que eu tô falando. Eu não estou discriminando ninguém, tá? Eu não estou discriminando, esse vídeo não é discriminatório, não é. Eu só estou falando de fatos. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Isso não é o Espírito de Deus. Aí você pega, no caso desse jovem, você imagina o que ele passou para as pessoas, porque aquilo que está em nós, veja bem, por que Paulo diz a ninguém empunhar as mãos de forma precipitada, para que não incorra nos pecados alheios? Presta muita atenção nesse ensino. Ninguém fala sobre isso aí. Tanto quem impõe a mão na cabeça de alguém, a cabeça é um lugar muito sensível. Tanto que muitos sacerdotes religiosos, inclusive pastores, eu não deixo que bote a mão na minha cabeça. Um pai de santo não deixa que ninguém bote a mão na cabeça dele. Porque todo mundo sabe que a cabeça é um ponto-chave. Existe uma... eu vou usar esse termo, sabe, prático, assim, para poder ficar bem entendido. É como se fosse um portal, como se fosse enfim, um canal de acesso espiritual à cabeça. A cabeça. Né? Assim como os olhos, os ouvidos, todas são partes do nosso corpo sensíveis à parte espiritual. Então, por que Paulo vai ensinar isso a Timóteo? Porque se você ministra bênção sobre quem está em pecado, pecado todo mundo peca, eu estou falando de coisa grave. Você está abençoando quem está em pecado, você está incorrendo no mesmo pecado, você vai ser julgado diante de Deus como no mesmo nível do pecado daquela pessoa que você está abençoando em pecado. Agora virando, se quem está ministrando impõe a mão na cabeça da pessoa, esse que está em pecado, leia-se adultério e outras coisas mais graves, drogadição, enfim, outras coisas graves, ela está ali, digamos assim, contaminada. Ela vai passar aquilo para a pessoa que ela está ministrando. Aí você imagina uma pessoa que pega, tá? Ó, presta atenção. Vocês viram aí o vídeo, o rapaz esse, né, o garoto esse de programa, o cara forte. Você imagina um jovem de 17 anos dominar aquele cara. O que não tem no corpo desse guri. Tudo bem, a gente viu ali que ele colocou algemas e não sei o quê.
ritual satânico, sadomasoquista, e conseguiu ter uma lábia tão grande que o cara é acostumado a lidar com gente suja, porque essa gente aí, infelizmente, pobre vidas, tanto as moças como os rapazes, homens, que são dessa, né, que fazem esses programas, estão sempre à mercê da morte, de doenças, lidando com gente carregada, gente cheia de demônio. Todos sabem que no ato sexual existe transferência de demônios. É uma forma de transferência, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que se une num corpo com a prostituta, ele vira um corpo só com ela. Ou seja, se a prostituta tem ali os espíritos diabólicos de prostituição, quem coabita com ela passa ela transfere aqueles demônios para a pessoa. Aí você imagina esse rapaz. Aí faz uma cura. Imagina pegar um fio de interfone. Para quê? Por quê? Agora você imagina a família desse rapaz. Sabe quando a família desse rapaz vai pisar numa igreja? Nunca. Olha a gravidade da situação. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem botou esse guri em cima de um altar? Ou de um palco? Ou quem incentivava esse rapaz? Tem um cantor que começou novo também. E aconteceu a mesma coisa. Eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero dar margem para processo. Ele falou num podcast. Que quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, ele foi no mato para um outro rapaz um pouco mais velho que ele, de 14, se não me falha a memória. Ele falou. Estava lá no ato sexual. Ele estava... Eu não sei como eu vou falar isso aí, irmãos. Porque ele sempre foi o passivo. Tanto que hoje ele virou mulher, trocou de sexo e tal. E ele estava sendo lá o passivo no meio do mato e ele tinha uma agenda. E os pais já sabiam que ele tinha esse comportamento. Desde pequeno. E diz que os pais estavam desesperados procurando ele porque estava chegando a hora da agenda e não sabiam. Aí mandaram o irmão procurar ele. O irmão achou ele dentro do mato, no ato, com outro rapaz. Dali no mato mesmo, já pegaram ele, botaram ele dentro do carro e levaram ele para cantar numa igreja. Por causa do aqui, ó. Olha que coisa nojenta. Olha que loucura. Olha o que fizeram com a alma desse rapaz. Esse que virou mulher. Você sabe muito bem do que eu estou falando, cantor. Eu fico pensando quem botou esse guri. Agora eu faço uma pergunta para vocês, tá? A gente está no Brasil. Ele vai ficar ali passando por uma ressocialização, um método que eles têm lá para jovens, né? De recuperação, entre aspas. Vai ficar 3 anos, 2, 3 anos. Tirou uma vida. Daqui mais alguns anos ele sai. Possivelmente, porque eu já vi isso acontecer, vai voltar a pregar quando vê a próxima vítima. E daqui a pouco a próxima vítima. E quando vê, se torna um serial killer. Se é nos Estados Unidos, ele vai ser julgado como adulto. E eu tenho para mim que um crime desse nível, dessa malignidade, pegar a oferta que os irmãos soam, os jovens às vezes saem nas ruas para vender doce, pão, cantina, para levar um lixo desse aí e pegar o dinheiro santo, suado dos irmãos, para poder pagar um programa com garota de programa e ainda pegar e fazer isso com um ser humano, independente da vida lixo que ele levava, o rapaz, é um ser humano. Irmãos, é de indignar o nível que a coisa chegou no Brasil. Tem vídeos, sabe, que eu faço, irmãos, eu sou sincero com vocês, me entristece dentro de mim.
ter que abordar esse tipo de assunto. Mas o que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo? Até quando? Até quando? Tem que colocar ordem no recinto. Tem que haver santidade. Falhas todos têm. Eu tenho minhas falhas, irmãos. Quantas coisas aconteceram comigo depois dos alagamentos? Você não sabe que desenvolvi quadros de depressão, que eu passei por muitas lutas. Mas nunca, na minha vida, irmãos, quando eu era do mundo drogado, eu nunca, nem perto desse tipo de coisa me ocorreu. Eu nunca toquei numa pessoa, nunca, assim, de eu, por livre e espontânea vontade, agredir uma pessoa, nunca aconteceu. Brigas eu tive muitas, mas sempre para me defender. Nunca encostei a mão numa mulher, para a glória de Deus, porque eu acho uma covardia desproporcional o homem com 1,82 m, pesando 90 quilos, encostar a mão numa mulher, um serzinho frágil que é para a gente cuidar, dar carinho. Aí uma pessoa que se diz pregador, que pega da oferta suada dos irmãos. Isso aí ele já vinha fazendo há muito tempo. E aquele, sabe, a soberba vai subindo ao ponto da pessoa se sentir intocável. E aí, quando ela se sente intocável, ela quer se colocar no lugar de Deus, decidindo quem vive e quem não vive. Isso chama-se psicopatia. Serial killer, assassino, bandido. Pesado esse vídeo, irmãos. Queridos, nos ajude. Eu quero trazer mais vídeos sobre esse tipo de assuntos, de dentro da igreja, assuntos verídicos, fatos verídicos. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu quero ter mais tempo para produzir mais conteúdos. E, verdade seja dita, o canal tem muita gente. E eu gostaria, sabe, de me dedicar exclusivamente a esse canal, trazendo muitos conteúdos, produzindo, tendo estúdio, microfone. Vejo pessoas reclamando da qualidade dos áudios. Irmão, é simples, irmão, me ajuda. Tá aí o Pix embaixo, entendeu? Não é porque eu não quero trabalhar, até porque quem sabe que eu tô correndo atrás de trabalho. Só que eu tenho 52 anos, 22 anos pastoreando. É muito difícil arrumar serviço para mim. Tô quase conseguindo. Mas até então, eu só tenho essa porta aqui para ser uma voz e para que Deus levante pessoas para poder me ajudar. Deus abençoe. Um grande abraço.